detalhes, né? Mas em relação ao conteúdo é o mesmo, tá? Só talvez esse entre aspas, embelezamento seja mais para seguir um padrão que eu tenho dado do que propriamente para vocês, né? Bom, então a gente na aula passada viu uma parte do espectrômetro de massas que é tão importante quanto a fonte de ionização, né? E os analisadores, o que eles fazem? Eles determinam a razão massa sobre carga de um determinado íon, íon estes que foram formados na fonte. Qualquer analisador sempre necessariamente trabalha em baixa pressão ou alto vácuo, né? É o tipo de analisador que normalmente define o espectrômetro de massas. Existem analisadores de baixa e alta resolução. Por exemplo, analisadores de alta resolução são capazes de dar uma resposta muito aproximada de íons que pertencem à mesma população, os mesmos íons. Então, quando eu falo que analisadores de alta resolução, esse aqui é, por exemplo, um analisador de baixa resolução, é a resposta que ele dá de M sobre Z de um determinado íon, uma determinada população de íons. Essa população é idêntica, formada pelos mesmos íons, só que o analisador não é capaz de dar a mesma resposta, que seria a situação ideal, para todos os íons desta população. Há uma dispersão causada por uma razão ou outra, né? Eu vou falar sobre isso. Enquanto que um de alta resolução, ele dá uma resposta bem mais centrada, bem mais fininha, entre aspas, né? A população de íons, ela tem uma resposta muito próxima, que garante, então, uma medida mais exata das massas desses íons, né? Então, o primeiro que a gente viu, que é um analisador, talvez o mais antigo deles, mas que atualmente está em desuso, é o setor magnético, esse aqui, que ele usa uma propriedade que as espécies carregadas têm de sofrerem deflexão na presença de um campo magnético. Então, o campo magnético, que é perpendicular à trajetória do íon, faz com que os íons, ao passarem por ele, sofram uma mudança na sua trajetória retilínea. Se não tivesse o campo magnético, os íons tenderiam a seguir o seu caminho em linha reta. Na presença de um campo magnético perpendicular, os íons fazem uma trajetória curvilínea. Todos eles. Porém, somente aquele que tem a MZ correta consegue fazer a trajetória cujo raio, essa região circular tem um raio fixo. Somente o íon com MZ correto consegue chegar ao detector e ser detectado. Então, o que se faz é uma varredura de campos magnéticos para tentar pegar todos os íons numa mesma faixa. Desculpa, na mesma faixa não. Todos os íons na faixa estipulada pelo analista. Então, o campo magnético varia de tal forma que eu consigo ver todos os íons numa determinada faixa. Faixa essa que constitui o espectro de massas. Está claro isso, gente? Esse analisador, do jeito que está aqui, é de baixa resolução, porque é um analisador que depende da velocidade dos íons. Quando os íons são formados, eles já adquirem uma determinada velocidade aleatória, e para uma mesma população de íons idênticos têm velocidades iniciais diferentes. Então causa esse efeito do alargamento da resposta.
O campo magnético que vai pegar um determinado íon com velocidade menor é esse aqui. Com velocidade maior, mesmo íon, mesma MZ, é esse aqui. É um alargamento de picos, né? Para tentar solucionar isso, foi colocado na frente do setor magnético um setor eletrostático, que nós chamamos, é um filtro de energia cinética. Esse segundo analisador faz com que, dentro da mesma população de íons, somente aqueles com a energia cinética adequada cheguem ao detector. Essa energia cinética adequada é fixada pelo campo eletrostático. Então, a energia cinética fixa faz com que eu tenha um afinamento da resposta. O que faz, então, com que íons de massas muito próximas possam ser diferenciados. Então, aqui eu tenho íons com massas muito próximas, eles caem no mesmo pacote. Aqui não. Há um afinamento da resposta, tá? Essa configuração aqui, conforme eu disse na aula passada, ela é usada praticamente no mundo em um equipamento do tipo GC-MS. Ela é de alta resolução, ela dá uma resposta que eu consigo detectar massas de íons com bastante exatidão, várias casas depois da vírgula. Essa configuração é usada exclusivamente em equipamentos GC-MS para análise de dioxinas. Isso porque está na norma. A norma fala que a análise de dioxinas devem ser feitas num equipamento de setor magnético acoplado com setor eletrostático num cromatógrafo a gás, né? A tendência é que equipamentos desse tipo que sejam descontinuados, né? Existem outras tecnologias já que faz com que a performance deles na análise de dioxinas é boa, mas a tendência é que seja substituído, porque é um equipamento que não é robusto, ele exige muita manutenção, né? E é caro, fazer manutenção em equipamento é caro, né? Então a tendência é que ele seja substituído, diria eu, num futuro próximo, tá? Eu só queria, como eu falei para vocês, eu vou tentar não entrar em equações matemáticas, eu vou tentar explicar como é que cada analisador funciona, tá? Deu para entender, pessoal, como é que ele faz? Ele usa todo e qualquer analisador usa uma propriedade de um íon, né? Usa desse característica do íon com carga, e usando alguma propriedade eu consigo medir o M sobre Z, tá? Bom, o próximo, o mais popular dentre todos, é o analisador quadrupolo. Como é que ele funciona? Eu vou até colocar a animaçãozinha aqui, depois eu vou ver se eu coloco um vídeo, tá? São 4 barras metálicas, normalmente cilíndricas ou hiperbólicas. Hiperbólicas é aquele que tem um bico aqui na ponta, né? Isso aqui está representado aqui, é um cilindro para vocês entenderem. No seu ICP lá, qual o analisador que vocês têm? Quadrupolo. Então é esse aí. Tá bom? Independente se a espécie positiva ou negativa, o funcionamento é exatamente o mesmo. Independente se eu vou analisar metais ou se eu vou analisar espécies orgânicas, né? Então como é que ele funciona? Aqui tem os íons formados na fonte. Sobre essas 4 barras, eu aplico um potencial cujo valor vai variando. Eu vou explicar o porquê disso. E essas barras, essa é paralela a essa é paralela a essa, são compostas, né?
Nessas barras, essa e essa, essa e essa, eu aplico uma frequência que vai invertendo o sinal da voltagem, não o valor absoluto, o sinal. Num primeiro momento, essas duas aqui são positivas e essas são negativas. O positivo aí está representado com cor vermelho e negativo com cor azul. No instante seguinte, inverte isso. O que era positivo fica negativo e vice-versa. Então essa troca é constante, é extremamente rápida. É uma frequência de 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo. Né? Então essa troca de sinal do sinal da voltagem aplicada sobre essas barras. O valor absoluto tem a ver com a razão massa sobre carga dos íons formados na fonte. Então, imagina um íon positivo, como esse laranja e o verdinho. Eles têm massas diferentes. Suponha que eles tenham carga unitária, que é a situação mais comum. Quando o íon laranja e o verdinho entram na região do quadrupolo, eles sentem esse campo elétrico, essa voltagem que é aplicada nas barras. A tendência é que, como ambos são positivos, eles sejam atraídos pelas barras negativas e repelidos pelas barras positivas. Então, a tendência, a hora que ele entra, é, num primeiro momento, se aproximar, por exemplo, dessa que está positiva. Só que no instante seguinte, muda o sinal. O que era positivo ficou negativo. Então, ele se afasta e no final ele adquire um movimento ondulatório. E mais, somente o íon adequado, com a razão massa sobre carga adequada, com o valor absoluto da voltagem aplicado sobre as barras, vai ter uma trajetória estável e atingir o detector. Esse é o caso do íon laranja. Por que ele está tendo esse movimento? Ele é ondulatório devido a essa troca constante de sinal, e ele tem esse movimento ondulatório até atingir o detector. É o único com essa trajetória, vamos dizer, estável. Por quê? Isso tem a ver com o valor da voltagem aplicado sobre as barras e com a razão massa sobre carga desse íon. Ou, em outras palavras, somente o MZ do laranja é consistente com a voltagem aplicada e ele consegue atravessar a região do quadrupolo. O verdinho não. Ele também vai ser o mesmo problema, ele vai ser atraído pelo positivo, repelido pelo positivo, atraído pelo negativo, mas o seu valor de MZ leva a uma trajetória que não atinge o detector, é uma trajetória inconsistente, instável. Ele acaba colidindo com uma das barras e não chega ao detector. Como é que o quadrupolo trabalha então? Essa troca de sinal acontece durante toda a análise. O que ele faz? Ele muda os valores, o valor absoluto das voltagens aplicada em cada barra. Então ele faz uma varredura numa faixa de massas. Por exemplo, nosso exemplo que eu já dei várias vezes, 50 a 500. Ele aplica uma voltagem para detectar apenas o íon MZ50. Somente o 50, se ele tiver sido formado na fonte, vai conseguir atravessar essa região. No instante seguinte, ele vai para o 51. Muda a voltagem. Somente o 51, representado aqui pelo laranja, chega ao detector. Todos os demais têm trajetórias colidem com as barras. 52, 53, até o final da faixa estipulado pelo analista. Ele vai variando massa, ele vai aplicando voltagem de tal maneira que ele pega uma massa de cada vez.
Isso, no fundo, é o modo full scan. E quanto tempo ele leva para fazer essa varredura dessa faixa de massas? Tem que ser muito rápido para ser compatível com o GC. Lembra disso que eu falei? Normalmente, uma varredura completa leva por volta de 1 segundo. Tá? Isso é o modo full scan. Quando eu estou trabalhando no modo single eye, a voltagem aqui é mantida fixa, essa troca de sinais acontece, como sempre, e somente um íon, aquele que o analista estipulou, chega ao detector. Deu para entender, gente? Eu tenho uma animação aqui que eu achei na internet que eu gostaria de mostrar agora com essa explicação inicial. Eu queria... de alguns volts, da ordem de alguns volts, tá? Kilovolts é na fonte, para empurrar os íons para frente. Então aqui, assim que funciona o quadrupolo. Algumas características, né? Então, na realidade, o quadrupolo, ele usa um campo elétrico, né? O setor magnético usa um campo magnético. Aqui eu uso voltagens que geram um campo elétrico. Aqui eu tenho uma foto de um quadrupolo, tá? Típico, só para mostrar para vocês. Vejam que aqui ele está mais ou menos, ele tem mais ou menos esse comprimento, né? Tipo 20 centímetros. Então ele gera equipamentos bem robustos. É o mais popular. Eles são equipamentos robustos que funcionam de modo ininterrupto por um longo tempo. Raramente eles dão manutenção. Eles são bem mais fortes, robustos do que o anterior, o setor magnético. Tá? Ele tem desvantagens também que eu vou mencionar. Mas ele é perfeito para ser acoplado com GC, porque a sua resposta é extremamente rápida. Então, o quadrupolo é um dos analisadores que tem sido recomendado para serem utilizados em cromatografia rápida. Eu mencionei lá no início das minhas aulas. Tá? Vou falar aqui mais umas fotos de um quadrupolo, agora visto de frente, né, a entrada dele. Tá? A gente vê as 4 barras e aqui o caminho que os íons vão percorrer. A fonte fica aqui, o detector fica do outro lado, né? E ele também trabalha em baixas pressões, como todo analisador. Vamos lá, algumas características, tá? Primeiro, ele não é um analisador de alta resolução. Ele é de baixa resolução. Ele não consegue separar íons cujas massas nominais, cujas massas exatas são muito próximas. Ele coloca íons com a mesma massa nominal num mesmo pacote. Tá bom, gente? Então, isso tem implicações, né? Não dá para usar apenas um quadrupolo e obter análises ultra seletivas, mesmo trabalhando com single eye. Tá? O quadrupolo tem essa desvantagem, baixa resolução. Apesar que dá para resolver esse problema de seletividade de uma outra maneira que eu vou mencionar ainda. Tá? É uma análise discriminatória, assim como o setor magnético. Sensibilidade relativamente baixa perto de outros analisadores. É fácil entender por que é discriminatório. Se a gente pegar o mecanismo de funcionamento deste analisador, vejam, os íons são formados na fonte, isso é um processo extremamente rápido, tá? Enquanto ele está analisando o laranja, todos os outros estão sendo jogados fora. Então ele vai de um em um, mas ele só pega um de cada vez.
ele não faz pré-concentração de íons. Tá? É uma análise discriminatória. Na realidade, a maior parte dos íons formados na fonte, ele joga fora. Porque ele tem que analisar de um a cada vez. Isso faz com que equipamentos com esse analisador tenham baixa sensibilidade. Tá? Então ele é robusto, baixa seletividade, porque a resolução é unitária, e baixa sensibilidade, que é uma análise discriminatória. Vocês entenderam o que é isso? Tá? Todos os analisadores que não trabalham analisando todos os íons simultaneamente, existem analisadores que fazem isso, são chamados analisadores discriminatórios, que a sensibilidade costuma diminuir em relação aos outros. Tá? Então nós já vimos dois discriminatórios, o setor magnético e o quadrupolo. Tá? Mais características. Ele é de baixo custo, sem dúvida. Os equipamentos, os espectrômetros de massas que têm analisadores do tipo quadrupolo são os mais baratos. Tá? Se você comparar GC e MS, o MS tendo um quadrupolo é bem mais barato do que um GC MS, o MS tendo um outro tipo de analisador. Às vezes em reais chega a quadruplicar o preço se você opta por um outro analisador que não seja o quadrupolo. Por isso que é importante o conhecimento do que é que você quer fazer na sua análise. Qual é o objetivo da sua análise? O quadrupolo é o fusquinha. Ora, se ele atende seu objetivo, e você tem certeza que você não vai expandir o escopo, por que gastar mais com outro instrumento? Que vai fazer a mesma coisa, mas custa muito mais caro. A manutenção, às vezes, é muito mais cara. Tá? Aquele instrumento que eu mostrei anteriormente, setor magnético acoplado com o setor eletrostático, ele só serve para dioxinas na prática. Então, se quiserem empurrar isso para vocês, neguem. Né? Você vai estar gastando um dinheiro desnecessário. O quadrupolo ele atende grande parte das necessidades. Né? Além de ser a vantagem, né, de baixo custo, ele é simples, né, robusto, que é muito importante, e compacto. Né? Um espectrômetro de massas com quadrupolo, normalmente, essas dimensões aqui que eu estou mostrando, ó, 30 centímetros, talvez meio metro de altura, ele cabe numa bancada facilmente, diferente de outros espectrômetros de massas. Tá? Perguntas, pessoal? Íons são acelerados com baixa energia cinética, 15 eletronvolts, né? Então, os íons formados na fonte, eles são repelidos. Lembra que eu falei, o repeller? O repeller é aquela pecinha que está na fonte que empurra os íons na direção do analisador. Então, isso é feito constantemente e cada íon é analisado no seu intervalo de tempo, né, para gerar o espectro de massas do módulo de combustão. Outra grande vantagem do quadrupolo, as varredoras são extremamente rápidas. Então, no mundo de hoje, onde busca-se análises cada vez mais rápidas, com alta performance, o quadrupolo vem ocupando posição de destaque. Né? Então, se essas vantagens que eu mencionei aqui não atrapalham a sua análise, você pode facilmente optar por um sistema de 4 polos. Tá? Tem uma nova técnica cromatográfica que se chama
cromatografia bidimensional abrangente. É o que você trabalha com isso, Josimar? Ainda não. Hoje, alguém já ouviu falar isso? São duas colunas em série, com polaridades diferentes. Você gera cromatogramas bidimensionais. Eu não vou entrar em detalhes, porque nem faz parte da minha aula, né? Mas essas novas cromatografias exigem uma resposta muito rápida. É aquele problema. Se o analisador tem uma resposta lenta, ele não é capaz de gerar o cromatograma. Eu não consigo pegar pontos que consigam refazer o pico cromatográfico, por exemplo. Então, corretoras rápidas, no mundo moderno, está se tornando cada vez mais e mais importante. E o quadrupolo atende esse requisito. É um dos analisadores que atende esse requisito. Então, ele está se tornando ainda mais importante. Além de ser todas essas vantagens que são peculiares, né? Outra vantagem, facilmente acoplados. Isso também no mundo de hoje tem uma importância vital. Eu posso acoplar normalmente três quadrupolos num sistema que se chama triplo quadrupolo. Para que isso? Para fazer espectrometria de massa sequencial. Quando eu tenho sistemas acoplados, o mais comum deles é o triplo quadrupolo, tudo isso eu vou explicar ainda, eu consigo análises muito seletivas. Então eu consigo, de uma certa maneira, superar a dificuldade do quadrupolo inerente dele, a sua limitação, que ele não é de alta resolução. Mas quando eu tenho sistemas em série, eu consigo também análises seletivas. Oi? Para GCGC, geralmente tem um analisador preferencial. Acoplar analisadores, eu vou falar, acho que em breve eu vou entrar nesse assunto e vocês vão ver a vantagem desse tipo de abordagem, porque ela é tão comum hoje em dia. Muitos de vocês trabalham com sistemas triplo quadrupolo, não é? Quem aqui? Lá no AXA, né? Você também? Lá, mesmo com o ICP, vocês têm tempo para causar fragmentação do... Na verdade, só para tirar a referência. Isso, muito bom. Eu vou falar sobre isso também, tá? Para você ver. O pessoal da farmácia que trabalha com análise de resíduos também normalmente usa os sistemas triplo quadrupolos. Lá na farmácia eles têm um triplo quadrupolo, né? Alguém aqui trabalha com isso, na parte de resíduos? Metabolômico, sim, claro. Sim. Mais alguém? Então, é um assunto também que talvez muitas pessoas daqui não tenham tido contato, mas está presente hoje nos laboratórios de alto nível, né? Há necessidade de pessoas, né, que entendam essa metodologia, né? Quem que é aqui do Labifar mesmo? Labifar aqui no B, aqui do lado do FMG, esqueci o nome. BHDEC, isso. Então lá também eles têm um triplo quadrupolo. Né? Qualquer laboratório em centro de pesquisa hoje em dia, necessariamente vai ter que ter um sistema seletivo, e o mais comum deles é o triplo quadrupolo. Então, o quadrupolo é um analisador que permite facilmente esse tipo de acoplamento. Repetindo o que eu falei, as características desse acoplamento, para que serve, como é que ele trabalha. Depois você vai ter uma ou duas aulas só sobre isso aqui, tá? Eles são tolerantes a pressões relativamente altas. É um analisador que tolera pressões mais elevadas. Eu estou falando de 10 a menos 4 torr. O quadrupolo trabalha tranquilamente nessa faixa de pressão, né? Outros analisadores exigem um vácuo muito maior, tá? Então, outra vantagem do quadrupolo, né? Isso aqui, esse 8, podem funcionar como focalizadores de íons, câmaras de colisão ou reação.
Isso tem tudo a ver com a espectrometria de massa sequencial. Tá? Eu vou selecionar um íon no quadrupolo, fragmentar o outro, ver os íons filhos do terceiro. Isso tem uma série imensa de aplicações, né, que permite também gerar análises extremamente seletivas e imprescindíveis no mundo de hoje. Tá? Então isso aqui está intimamente relacionado com o item 6. Tá? Oi? Continua sendo de baixa resolução. Eu só consigo selecionar íons com massas nominais. Entendeu o que eu estou falando? Quando eu falo massa nominal, é uma massa arredondada. Uma unidade. Qualquer massa, qualquer íon, cujas massas estão eu arredondo, caem dentro dessa massa nominal, não serão diferenciados. Bom, gente? Professor. O scan, onde eu detecto todos os íons numa faixa, não há, todos os íons são detectados e a detecção é um de cada vez. Enquanto eu estou detectando um, os outros estão sendo jogados fora, entre aspas. Mas discriminatório, né? Um de cada vez. Embora o desenho esteja aparecendo que eu estou detectando dois ao mesmo tempo, não é assim. Um de cada vez. O single eye, eu ajusto as voltagens para pegar somente um íon, o verdinho. Somente ele vai ter a trajetória estável para atingir o detector. Tá bom? A sensibilidade no modo single eye aumenta, porque todo o tempo está sendo gasto com um único íon. Aqui eu tenho que repartir o tempo para N íons. 1 sobre N para cada um. Ok? Deu para entender, pessoal? Então isso é muito importante, tá? Oi? Aquele problema que a gente tinha lá no setor magnético da geração de velocidade diferente, aí ele não influencia no cabo. Não, aí não. Aqui não. Porque ele não separa os íons de acordo com a energia cinética. É trajetória, é estabilidade de trajetória. Então, independente se o íon chega com uma velocidade V ou V mais delta V, independente. A hora que ele entra no setor, na região do quadrupolo, ele vai ter trajetória estável ou não. Então, não é a velocidade um parâmetro importante aqui. Quando eu tenho, só para quadrupolos em série, eu vou ter, por exemplo, triplo quadrupolo, 1, 2, 3, né? Em série, e depois o detector, tá? Vamos falar agora sobre um outro analisador que também é muito importante. Ele é muito utilizado no mundo de hoje. Ele tem as suas particularidades, é chamado Ion Traps. Normalmente esse nome é mantido, embora a tradução para o português seja armadilha de íons. O próprio nome diz que esse tipo de analisador ele tem uma vantagem em relação ao quadrupolo. É o primeiro exemplo desses que eu estou mostrando, que é um analisador que não é discriminatório. Ele não joga íons fora. Ele coleta todos dentro dessa tal armadilha e só depois ele determina o MZ dos íons que foram presos, aprisionados. É um analisador mais lento, vou falar sobre isso, porque tem essa etapa anterior. Tem a etapa do armazenamento. Então, ele não serve, ele não faz varreduras rápidas. Qualquer cromatografia que exija analisadores rápidos não utiliza o ion. Antes de eu falar, o que vocês acham que seria então uma vantagem desse analisador? Sensibilidade. Sensibilidade. Por quê? Você pega tudo. Porque
eu consigo aprisionar os íons. E esse analisador também tem uma particularidade, pode ser considerado uma vantagem. Como ele armazena íons, o modo full scan e o modo single ion têm sensibilidade parecida. Eu posso trabalhar no modo single ion, ou seja, aprisionar um único tipo de íon. Mas é indiferente se eu aprisiono um único tipo de íon ou vários íons. Não vai mudar a quantidade de íons aprisionados. Então tem uma etapa anterior de aprisionamento, de concentração. Isso faz com que analisadores desse tipo sejam não discriminatórios, sensibilidade muito superior ao quadrupolo, tem as suas vantagens, né? Eu acho que eu nunca vi um equipamento ICP com ion trap. Eu acho que não existe. Existe o quadrupolo e o triplo quadrupolo. E existem também ICPs com analisadores de alta resolução, que são bem mais caros. Mas ICP com ion trap não existe, eu nunca vi. Né? De fato, isso é um. Eu sempre cito um exemplo lá no meu laboratório, que é onde eu vejo as coisas acontecerem. Nós temos dois equipamentos lá. Um é um GCMS com quadrupolo, o outro é um GCMS com ion trap. Isso foi constatado lá na prática, né, pelo grupo lá do Elvésio, né, da Zenil. Eles falaram que não dá para comparar a sensibilidade. Não sei se você trabalha no quadrupolo, né, Jonathan? A sensibilidade do ion trap realmente é muito superior. Agora, ele tem um inconveniente que ele não faz varreduras rápidas. Então, para uma cromatografia convencional, ele é perfeito. Tá? Então, como é que ele funciona? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Então, eu coloco um pouquinho de gás hélio para estabilizar um pouco a órbita desses íons ali dentro. Tá? E vamos voltar aqui. Vou voltar várias e várias vezes. Tá? Os íons formados na fonte, cada um de uma cor. Esse processo é extremamente rápido, tá? Eles são trazidos para dentro dessa região. Veja, eu não estou perdendo íon nenhum. Tudo que estava formado na fonte eu estou trazendo. Diferente do conceito do quadrupolo, onde eu jogava íons fora. Aqui não, eu estou acumulando. Cada bolinha representa um íon de MZ diferente. Tá? Então eles estão ali confinados. Depois que eles estão confinados, eles foram pré-concentrados, eu começo a liberá-los em sequência, um a um. Eu começo a alterar os campos elétricos de tal maneira que a órbita do amarelinho ficou instável. Então ele é expulso do ion trap e gera um sinal com sua respectiva MZ. Em sequência, é o verdinho, né? O verdinho vai ser liberado. Olha lá, foi liberado. Eu mudei os campos elétricos e foi detectado. Finalmente, o maiorzão deles, que é o roxo, púrpura, né? Ele foi liberado também. E eu assim construo o espectro de massas. A única diferença que é fundamental em relação ao quadrupolo é a etapa de armazenamento. Então, eu armazeno e libero em sequência. Por causa disso, esse analisador ele é muito mais sensível que o quadrupolo, mas é muito mais lento. Tá? Então, ele faz varreduras típicas, né? Todo esse processo leva 1 segundo, 2 segundos, ele faz, tranquilo. Mas para coisas mais rápidas, ele não consegue. Tá bom? Então depende do seu objetivo. Às vezes você quer, ele é um pouco mais caro que um analisador do tipo quadrupolo. Tá? Ele
você tem que saber pesar o tipo de análise que você quer fazer. Outra coisa, os espectros de massas que ele gera, né? Os espectros de massas que ele supõe, eu falei para vocês, olha, se eu tenho a técnica de ionização, electroionization, os espectros de massa são reprodutíveis no modo full scan. Eu tenho um espectro experimental e comparo com a biblioteca. Todas as bibliotecas são obtidas utilizando analisadores do tipo quadrupolo. Isso pode ser um problema. Porque normalmente os espectros de massas obtidos com o analisador ion trap são parecidos com os quadrupolos, mas às vezes há distorções. Um monte de íon armazenado na mesma região pode causar distorção por alguma razão, né, no espectro de massas obtido. Então a comparação com a biblioteca fica prejudicada. Deu para entender, pessoal? Tá? Existem analisadores do tipo ion trap acoplados tanto com GC, com as típicas técnicas de ionização a alto vácuo, EI, CI, e existem analisadores do tipo ion trap acoplados com HPLC, com as técnicas de ionização a pressão atmosférica. Tá? Então, no meu laboratório mesmo, por exemplo, eu tenho dois sistemas com analisadores ion trap. Eu tenho o GC e tenho o LC também. Tá? Alguma pergunta, gente? Ok, pode perguntar, tá? Às vezes o assunto eu reconheço que é meio abstrato para vocês, né? Mas... por exemplo, o quadrupolo é 1 segundo para fazer a varredura completa, Sim. que esse seria... É essa ordem de grandeza, tá? 1 segundo normalmente é o que se deseja quando eu trabalho com cromatografia convencional. Uma varredura em 1 segundo eu consigo tranquilamente construir um cromatograma. Cada minuto eu vou ter 60 pontos. O problema é quando eu desejo trabalhar com algo mais rápido. Eu preciso ter uma resposta muito mais rápida, por exemplo, 0,1 segundo. Já que as corridas cromatográficas são muito mais rápidas. Existem corridas cromatográficas com 2 minutos. Eu melhoro a resolução cromatográfica, mas eu preciso ter uma resposta ultra rápida para construir o pico cromatográfico. Esse analisador não serve para isso. Tá? Então eu parto com quadrupolo. Tá bom? Então, tudo que eu falei, como sempre eu faço, tem um resuminho aqui um pouquinho mais detalhado, com termos mais técnicos, né? Mas não deixa de ser exatamente o que eu falei com outras palavras, tá? Então vou passar aqui. Características principais do ion trap. Baixa resolução, que também não é de alta resolução. Não consegue separar íons de massas muito próximas. Todos esses íons caem numa única, de uma única maneira, com a mesma massa nominal. A resolução do ion trap é unitária. Tá bom? Então isso vai constituir uma característica muito importante que pode definir. Logo, vocês vão ser pesquisadores responsáveis por laboratórios e a decisão vai passar na mão de vocês. Né? Então, cabe ao comprador definir que
tipo de instrumento atende seus objetivos. Tá? Análise não discriminatória. Eu falei, eu não jogo íons fora. Todos os íons formados na fonte são previamente acumulados e depois analisados para gerar os espectros de massas em conjunto. Quando eu uso um analisador desse tipo para gerar um cromatograma, cada ponto do cromatograma passou por essas etapas: ionização, acumulação e ejeção dos íons para gerar um espectro de massas. Deu para entender, pessoal? E outra coisa, né? O gás hélio, em inglês é batch gas, B-A-T-C-H, batch gas, é o gás que serve para estabilizar um pouco o movimento desses íons dentro daquela região. Tá? Alta sensibilidade. Íons são pré-concentrados, isso é chave, e sucessivamente analisados. Bom, é diferente do quadrupolo nesse sentido. Tá? Ele é de baixo custo, isso em comparação com outros analisadores, né? Ele é da ordem de grandeza de um quadrupolo. Normalmente o Wiretrap é um pouquinho mais caro, mas ele é bem mais barato que outros instrumentos tendo analisadores de alta resolução. Né? Simples, de fato, simples, é aquelas pecinhas lá, inclusive até para desmontar e limpar, tudo encaixado, facinho de mexer, né? Robusto também, dificilmente dá manutenção. Felizmente nós temos um GCMS com Ion Trap e um LCMS com Ion Trap, funcionam direto, trabalha 24 horas por dia, 24/7, né? Diz os americanos, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, está sempre trabalhando. Felizmente está pouco problema, né? A não ser os problemas típicos de manutenção periódica, né? E nem trocar o óleo do carro, né? Precisa de vez em quando, né? Pequeno, né? Mesmo ele é compacto, ele cabe em cima de uma bancada, então é uma grande vantagem também. Eletrônica simples, somente voltagem RF. O que é essa voltagem RF? Radiofrequência. É a voltagem que eu aplico naqueles eletrodos para manter os íons aprisionados, né? Então é tranquilo mexer com isso aí, né? Com esse tipo de analisador. Escala de massas é linear. MZ proporcional à voltagem que eu aplico nos eletrodos, né? Porque eu vou mexendo naquelas voltagens, vou aumentando e vou liberando os íons sucessivamente, né? Então, claramente aquele vídeo que ele mostra para vocês os íons sendo expelidos, o espectro de massa sendo gerado, tá? Permite experimentos MSN sequenciais no tempo. Exemplo, MS13. O que é isso? Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui. Eu tenho aqui, mas eu não estou conseguindo abrir. Por isso que eu estou tendo que buscar na internet. Eu gero a família de fragmentação daquele íon. Eu gero os filhos daquele íon que foi selecionado. Eu posso pegar, isso é chamado espectro MS2. Estou na segunda geração dos filhos, né? Selecionei um íon, fragmentei e vi quais são os íons formados. Eu posso pegar um desses filhos, isolar dentro do Ion Trap, fragmentar e ver quais são os filhos dele, quais são os filhos do filho. Isso é M3. E assim sucessivamente. Eu posso pegar um desses netos, fazer a mesma coisa. Teve experimento
onde implementa fragmentações sucessivas. Eu cheguei até na 13ª geração. Isso não tem aplicação prática. Para nós, para química analítica, ou para quem trabalha com metaboloma, proteoma, MS2 é suficiente. Eu vou explicar também o que é isso, estou adiantando um pouco, tá bom? Então, o Ion Trap faz espectrometria de massa sequencial. Isso é uma grande vantagem também. Eu consigo isolar um íon e fragmentá-lo. Quem trabalha com metaboloma sabe como isso é importante. Ou quem trabalha com desconhecidos. Eu preciso ter o padrão de fragmentação desses íons para tentar identificar, né, esses íons. Vai ser uma informação muito útil, tá bom? Professor, Oi? desculpa a pergunta, o MS3 tem que tipo de aplicação prática? Ou... Às vezes você precisa ir além, né, no MS3 para tentar identificar uma estrutura na sua área, proteoma. O que você faz no proteoma é MS2. Você isola um peptídeo, fragmenta e vê os filhos desse peptídeo. Esses filhos são formados normalmente por quebras da ligação peptídica. É um MS2, tá? Com essa informação você chega no sequenciamento do peptídeo. Às vezes, na sua área, tem aminoácidos que são isobáricos e você não consegue saber quem é quem. Você precisa ir além, fragmentar um desses fragmentos para tentar propor uma estrutura, identificar qual é o aminoácido naquela posição da sequência. Um bom MS3, então talvez ele poderia dar uma resposta, por exemplo, entre leucina e isoleucina, que são isobáricos, né? Sim. Às vezes, nem sempre isso acontece, tá? Às vezes não dá. É muito complicado. É. Exatamente. Mas MS2 é de longe a maior aplicação. Todas as análises feitas em MRM, Multiple Reaction Monitoring, são feitas baseadas em MS2. Tá? Ok. Oi? Mas aí, no caso, você tem um detector só, né? Só um detector. Só um. Continua a ser só um. Tá? Mas como você consegue construir o formato espectro inicial, que é o pai? Selecionando todos os íons que foram formados na fonte, armazenando eles dentro da armadilha e liberando um a um. Aí você vai obter o espectro de massas. Sim, esse é o que tem da primeira geração. Primeira geração. Mas se você está fazendo um MS2, está disponível esse aqui. Não. Aqui você faz no MS2. Pena que eu não tenho acesso ao vídeo. Fiz uma seleção, ok? Para gerar o espectro de massas tradicional, eu tenho que liberar todos. Para fazer MS2, eu libero todos menos um. Só mantenho um íon lá dentro. Um que eu desejo saber, né? No final desse um você não vai ter. Você não vai ter. Só vai ter os outros. Ok? Exatamente. É um espectro de massas. Eu gero um espectro de massas incompleto. Todos menos aquele que eu mantive aprisionado. E esse você vai fragmentar. Esse eu vou fragmentar. Aí eu vou ver os filhos dele. Como? Do mesmo jeito. Liberando os filhos um a um para gerar o espectro de massas de fragmentação. Esse é o MS2. O MS3 é consequência, mesma coisa sempre. MS4, MS5. Tá? Dá para falar uma análise, dá para fazer isso ao mesmo tempo? Não. Você faz o MS1. Ah, tá. Depois, você faz. Não, mas você tem que fazer depois. É. Ah, não. Eu achei que dava para fazer. Se dá para fazer, entre aspas, sem desligar o equipamento, tá? Se dá para fazer, eu ponho uma corrida, injeto um composto na fonte de ionização, começo a obter o MS1.
Todos os íons foram formados na fonte. Obtém. Sem desligar, sem fazer nada, eu dou a ordem para o software. Olha, agora você seleciona tal íon. Ele seleciona fragmento. Eu vou ter, a partir desse momento, eu vou ter o MS2. Deu para entender? Então, é uma separação no tempo. Tá? Tem que fazer experimentos diferentes. Diferentes. Aqui não necessariamente. Poderia ser diferente também, mas não necessariamente. Quem trabalha lá no meu laboratório com Ion Trap sabe, o pessoal faz tudo numa corrida só, é um pouco diferente, enfim, né? Quem aqui mexe lá na Gabriela, né? Quando você faz um paper spray, se obtém o espectro de massas de uma determinada amostra. As suas amostras que são amostras forenses, não é? Ali está impuro, você vê tudo que tem ali. Aí você seleciona um íon e fragmenta para identificar. Tá bom? Mas eu estou colocando o carro na frente do furo, tá? É bom porque vai preparando vocês porque eu vou falar em sequência. Outra característica, trabalha com pressões relativamente altas, né? Junto com o quadrupolo ele aguenta bastante fragmento, ele tolera pressões elevadas, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Tem analisadores, por exemplo, o setor magnético é impossível, ele só trabalha com um vácuo da ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 8. Esses não, eles toleram pressões mais altas. Felizmente, porque dentro do Ion Trap precisa do hélio, né? Que naturalmente aumenta a pressão. Tá? Acontece aqui um fenômeno curioso no Ion Trap. Nós estamos numa região confinada, onde eu tenho íons presentes ali dentro. Tá? Eventualmente, ou eu, às vezes, vem moléculas neutras junto, que eu não consigo controlar o movimento de moléculas neutras, ou eu deliberadamente coloco uma molécula neutra dentro do Ion Trap. O hélio cai dentro dessa categoria, é um átomo que eu coloquei ali. Mas às vezes, além do hélio, eu coloco outra molécula neutra e começa a ter colisões. Aqui tem colisões. Íons que estão aprisionados colidem com a molécula neutra que eu coloquei ou que veio sem eu ter controle. Há possibilidade de ocorrência de reações íon-molécula que distorcem o espectro de massas em comparação com o quadrupolo. Tá? Então, se houver uma reação desse tipo, o íon estava ali, ele vai mudar a sua massa. Vocês concordam com isso? Então eu vou distorcer o espectro de massas. Isso é um ramo da ciência que tem muita gente estudando. Pessoas que fazem reações em fase gasosa e aplica cálculo teórico. Tem alguém aqui da química teórica? Não? Tem? Oi? Você é? Então tem o grande problema da química teórica é achar modelos, comparar seus resultados com o experimento. Aqui é um ótimo ambiente para se fazer reações e estudá-la e comparar com os resultados do cálculo teórico. Por quê? Eu estou num vácuo relativamente alto, eu não tenho solvente. Os programas de cálculo teórico funcionam bem para ambientes desse tipo, sem solvente. Então, é uma cooperação bastante rentável, né, para os dois lados, tanto para o experimentalista quanto para o teórico. Então, reações íon-molécula, tá? Acontecem dentro do Ion Trap. Às vezes, comigo mesmo já aconteceu de eu ver reações de um íon que eu tinha aprisionado com água. A água veio do sistema, não tem controle, né? Fácil realização de chemical ionization a pressões relativamente baixas, né?
Ionização química lá na fonte. A ion trap tolera pressões mais elevadas, então também não há nenhum impedimento de se trabalhar com qualquer tipo de técnica de ionização usando o analisador do tipo ion trap. Com essa possível exceção, né, que às vezes o espectro de massas fica distorcido e a comparação com a biblioteca acaba sendo prejudicada, né? Nem sempre acontece isso, mas eu tenho sempre que ter em mente esses detalhes e só vem a partir do conhecimento da técnica que eu estou trabalhando, né? Baixa precisões das medidas de massa, mesh shifts eletrônicos e químicos. O que é isso? Novamente, o mesmo problema de se aprisionar um monte de íons de mesma carga na mesma região do espaço. Repulsão. Isso causa problemas, pode causar problemas na hora de gerar o espectro de massas. Às vezes, eu aplico um potencial para liberar um determinado íon, mas tem tantos íons lá dentro que isso acaba sendo prejudicado. O íon acaba sendo lido com massa diferente do que realmente ele é, devido a esse efeito de repulsão, né? Isso se chama mass shifts, troca de massa, né? Então, o ion trap é muito bom, mas ele tem problemas também. E a maioria dos problemas dele vem desse fato. Eu aprisiono um monte de carga de mesmo sinal numa pequena região do espaço. Isso causa, ou pode causar, distorção nos espectros de massas, ou por reação íon-molécula, ou por mass shift. Bom, ter bastante cuidado com relação a isso, né? Por isso que ion traps é bom eu trabalhar com soluções mais diluídas. Ion trap é mais sensível ao quadrupolo, ele concentra íons. Então ele soluções bem diluídas não causam muito esses problemas aqui de mass shift, principalmente, e é bom porque ele tem sensibilidade suficiente para pegar quantidades traço, tá? Professor, Oi? só uma dúvida aqui. Existe ion trap em tandem com outro tipo de analisador? Existe. Existe, por exemplo, o ion trap em tandem com TOF, ou seja, TOF é alta resolução. Sai o íon do ion trap, ao invés de ele ir para o detector, ele vai para o TOF. Eu consigo medir a massa desse íon de maneira exata, ou seja, com 4 casas de coisa verde. O equipamento chama-se iTOF. Inclusive nós temos um desse no departamento, tá? É possível, existe sim, tá? Existem várias possibilidades de acoplar analisadores, né? O mais comum é o triplo quadrupolo, mas existem outros também. Existe quadrupolo acoplado com TOF, existe ion trap acoplado com TOF, tá? Também é um assunto que eu vou comentar com vocês, tá? Finalmente, para encerrar a aula, vou falar sobre o ion trap. Eu posso trabalhar no modo full scan ou single ion. Nesse caso, não tem muito sentido, porque a sensibilidade dos dois é muito parecida, né? Normalmente, quem trabalha com ion trap não trabalha no modo single ion, trabalha direto no modo full scan e gera cromatograma de íon extraído. A sensibilidade vai ser muito parecida, sem perder a informação. Vocês conseguem ver para entender, gente? Tá, eu fico preocupado quando eu começo a falar rápido esses conceitos. Pode me interromper, tá? Afinal, eu estou aqui para isso, né? Ele também trabalha no modo MS-MS, que nem eu expliquei para vocês.
MS-MS e MS2. Tá? Modo sequencial. Legal? Perguntas? Tá? Hora que a gente entrar nas aplicações, vocês vão ver que, como agora vocês têm o alicerce, as aplicações vão ser naturais.